Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você não aguenta mais sofrer estudando inglês, tentando ficar fluente, sem conseguir fazer o inglês entrar na sua cabeça. Eu estou aqui porque eu sou um professor de inglês apaixonado. Eu ensino inglês há mais de 40 anos. Eu estou aqui para compartilhar do fundo do coração toda a minha experiência, todas as minhas convicções a respeito de como o nosso cérebro aprende uma língua estrangeira, especialmente o cérebro de um adulto. Eu vou falar exatamente sobre a diferença de um cérebro de um adulto e o cérebro de uma criança para aprender uma língua. Você vai entender de verdade por que um adulto, quando aprende uma língua estrangeira, ele não aprende. Por exemplo, eu não falo inglês, eu falo em inglês. Porque eu falo a minha língua mãe e eu aprendi e treinei a convertê-la na língua inglesa. Uma criança, sim, que aprendeu inglês quando criança, ela aprende a falar inglês, porque ela aprende a pensar em inglês. Mas o adulto, por mais avançado que seja o nível de domínio e proficiência na conversação da língua inglesa que um adulto consegue alcançar, ele sempre vai pensar na sua língua materna. Nós, brasileiros, sempre vamos pensar na nossa língua mãe, que é a língua portuguesa. E eu já quero compartilhar com vocês essa jornada apaixonante. Um conjunto de conhecimento que você precisa instalar no seu cérebro para ser fluente de verdade. E essa quantidade de conhecimento não é grande. E eu vou te mostrar por que ser fluente não é saber muito, e sim saber o pouco bem sabido. E nessa jornada que eu dei o nome de engrenagem da fluência, porque é um conjunto de rodas dentadas, né? Como se fosse uma engrenagem mesmo, uma roda conectada na outra, fazendo toda a engrenagem da fluência rodar no seu cérebro para você de verdade entender o inglês falado pelo nativo, conseguir montar frases com competência, com simplicidade, mas com competência e conseguir falar. É incrível como que a grande maioria das pessoas ah, sofrem para aprender inglês. É como se o inglês fosse um monstro, um bicho-papão. E as pessoas, por mais que elas estudam, elas não conseguem fazer o inglês entrar na cabeça delas. Mas a culpa não é delas. É porque elas estão usando métodos que não funcionam. Métodos que tratam o cérebro de um adulto aprendendo uma língua estrangeira como se fosse uma criança. Métodos que covardemente ficam colocando asneiras, mentiras, mitos na cabeça das pessoas, fazendo elas acreditarem. E nós vamos falar desses 3 mitos horrorosos que as pessoas estão acreditando nessas mentiras. E é o motivo principal das pessoas estarem travadas e ainda estarem enxergando o inglês como esse horroroso bicho-papão. As pessoas estão estudando, obedecendo métodos que ficam só bombardeando a mente das pessoas com toneladas de informações. E informação não é conhecimento. Informação é uma memória de curto prazo. Tanto a informação como o conhecimento são memórias. Só que informação é uma memória de curto prazo. E o que é uma memória? Toda memória é um arquivo executável. E esse arquivo pode ser um som, né? Um arquivo MP3, um arquivo WAV, seja lá qual for a extensão desse arquivo de som, a pronúncia de uma palavra. Um arquivo pode ser uma imagem, pode ser um arquivo executável, pode ser um vídeo, né? Um GIF, é um arquivo executável. Nós somos as nossas memórias. Tudo que nós sentimos, pensamos, falamos, agimos e nos comportamos são memórias. Tudo é memória dentro do nosso HD mental. Só que informação é uma memória de curto prazo. Ela é uma memória, sim, porque informação é quando nós entendemos algo. E esse entendimento, essa informação, esses dados entendidos viram memória na nossa cabeça, no nosso cérebro, na nossa mente. Mas ela é uma memória RAM, que quer dizer Random Access Memory, memória de acesso randômico, acesso aleatório. Random é sinônimo de aleatório. Capacidade que o nosso cérebro tem de armazenar uma certa quantidade de informação sem ainda ter entendido o nexo lógico dessa informação. Mas é preciso que o cérebro entenda esse nexo lógico para que essa informação seja assimilada de verdade e vire memória de longo prazo. E aí sim, essa memória de longo prazo é sim conhecimento, salvo no nosso HD mental. E nós vamos treinando esse conhecimento, e esse conhecimento treinado
compreendido, ele nunca mais é esquecido, ele vira memória de longo prazo e ele é um conhecimento sólido. Uma memória de longo prazo, solidamente construída, profundamente compreendida, treinada, e ela vira competência de entendimento da língua estrangeira que nós estamos estudando, vira competência em montar frases na língua estrangeira que a gente está estudando, o inglês, e vira palavras e competência de você falar e ser entendido quando você fala. Então, quando você entende, você cria uma memória de curto prazo, mas quando você compreende, é porque você treinou aquela informação e virou conhecimento. E quando a gente fala, eu aprendi, mas eu esqueci, na verdade a gente não aprendeu. A gente só entendeu. Porque quando a gente esquecer é a capacidade de não recordar aquela memória. E quando nós temos dificuldade de resgatar memórias, é porque aquela memória ela está numa região volátil do nosso cérebro, que é a memória RAM. A gente pode até ter entendido aquelas informações, mas a informação é um conhecimento, é um conhecimento incipiente, volátil. A capacidade que o nosso cérebro tem de armazenar informações é muito limitada. Conhecimento não. Conhecimento, o nosso cérebro tem 300 trilhões de terabytes de capacidade de armazenamento de conhecimento. Mas informação não. Informação, nosso cérebro consegue armazenar uma pequena quantidade de conhecimento. Então, só entender não é aprender. Para você alcançar a fluência na língua inglesa de verdade, e eu ensino inglês há 40 anos, sou apaixonado pela língua inglesa e apaixonado por ensinar inglês, porque eu acredito fortemente que a única forma de alguém ficar fluente em inglês é se apaixonando em estudar inglês. É igual jogar futebol, é igual tocar violão. É impossível, nunca ninguém conseguiu aprender a tocar violão sem ter se apaixonado em estudar. Sem ter se apaixonado por aprender a tocar violão. E sentir muito prazer. Nunca ninguém conseguiu ficar fluente em inglês sem ter sentido muito prazer em estar estudando inglês. Porque você tem que estudar todo dia, nem que seja um pouquinho. E mesmo aquele dia que você não consegue estudar, você tem que ficar chateado de não ter conseguido estudar. Puxa vida, é tão gostoso estudar. É tão gostoso. Agora, por que não é gostoso estudar para algumas pessoas? Porque elas não estão aprendendo. Porque estudar não é sinônimo de aprender. As pessoas foram condicionadas pelos métodos tradicionais que é normal estudar sem aprender e não é normal estudar sem aprender. Por isso que existem 2 canais de entrada da informação, que é o visual e o auditivo. O inglês entra pelos olhos e pelo ouvido, quando a gente ouve o inglês. Quando a gente lê o inglês, entra pelos olhos. E aí ele vai para a memória RAM. Vai para a nossa memória RAM. Só que nós temos que assimilar profundamente e treinar e executar essa informação para ela virar conhecimento. Ela só vira conhecimento quando eu executo. E executar a informação significa articular o nosso aparelho fonético e motriz da cópia. Nosso aparelho fonoarticulador para repetir e o nosso aparelho motriz para copiar. Você só verdadeiramente aprende inglês se você estiver copiando e repetindo. Por isso que eu ensino essa técnica de tripla estimulação sensorial. E através dessa cibernética cognitiva, porque conhecimento é um substantivo abstrato somente em sua dimensão filosófica. Conhecimento existe no mundo físico. Conhecimento existe, é palpável. Se a gente pudesse encostar a mão no conhecimento, a gente levaria um choque. Porque conhecimento é eletricidade, corrente elétrica viajando no nosso circuito neuronal, nos nossos neurônios. E essa eletricidade chega na ponta dos dedos, nos músculos dos dedos para copiar, e chega na ponta da língua e dos lábios para repetir a sonoridade das palavras, das frases. E é nessa cibernética cognitiva, nessa tripla estimulação sensorial, visual, auditivo e sinestésico, que é bidimensional, que é o sinestésico da cópia e o sinestésico da repetição, que a eletricidade vira força motriz, vira movimento. A fala é uma competência, uma habilidade de psicomotricidade. E é justamente nas vias de saída da cópia e repetição que eu vou construindo as minhas memórias de longo prazo. Cada memória é uma microbateria, uma micropilhazinha dessa aqui que nós vamos salvando no nosso HD mental, que é infinitamente grande de capacidade de armazenamento. E esses trilhos neuronais vão sendo repetidos e automatizados, e as bainhas de mielina vão sendo construídas nas pontes sinápticas, e a execução dessas memórias vão ficando cada vez mais instantâneas, mais naturais, mais espontâneas, mais competentes. E a sua fluência vai sendo aprimorada cada vez mais. Porque ser fluente não é saber muito, não é ter um vocabulário avançado. Igual muitas pessoas estudam inglês há 10 anos, têm um vocabulário super avançado, conhece
15 mil, 20 mil, 25 mil palavras e entende inglês muito em nível avançado, mas só a hora que está lendo, porque ainda não treinou o ouvido para entender o inglês falado pelo nativo e não treinou o cérebro para montar frases com competência e nem treinou a língua para falar e ser entendido. Ser fluente, você só precisa construir um bom alicerce mais 2 andares. É saber o pouco bem sabido. Fluency, eu costumo dizer, fluency is a building. Fluência é um prédio. It's a building. É um prédio. But it's not a 15 or a 20 or a 30-story building. Mas não é um prédio de 15, nem de 20, nem de 30 andares. Fluency is a duplex house. Uma casa duplex. With a solidly built foundation. Uma fundação solidamente construída. Com qualidade, com amor. Sabendo pouco, bem sabido. Um andar térreo. A ground floor and an upstairs floor. Um andar térreo e um andar de cima. Fluência é esse sobrado lindo aqui. Tem que ser lindamente construído. Não é um prédio de 20, 30, muito menos de 50 andares. Fluência é saber o pouco bem sabido. Quem não alcança fluência no nível básico jamais leva a sua fluência para o nível intermediário e muito menos para o avançado. Por isso que eu sou apaixonado em mostrar uma jornada emocionante e simples para os meus alunos construírem essa fundação, para eles chegarem na fluência. Porque alcançar a fluência é ter esses 10 conjuntos de rodas dentadas instaladas no cérebro. Uma criança americana, ou brasileira, ou chinesa, seja lá onde for, ela fala na sua língua materna com 4 aninhos, conhecendo só em torno de 4 mil palavras. Ela não sabe muito, mas o pouco que ela sabe muito bem sabido. E ser fluente é isso. É ter uma boa base. Se você não tem uma base, você tem que ser o Homem-Aranha para tentar ser fluente. E você sabe que Homem-Aranha só existe no desenho animado e no filme. Só na ficção, na vida real não existe Homem-Aranha. Na vida real você tem que contar com a sua competência para falar inglês, para entender e para falar o inglês e ser entendido. Por isso que eu sou apaixonado em ensinar o essencial. Ensinar essas 10 rodas dentadas que os meus alunos apaixonadamente seguem o passo a passo das lições no meu curso online, que tem 10 módulos, cada módulo tem 8 aulas. Ao todo são 83 aulas, são 10 módulos, ao todo são 83 aulas. Nessas 83 aulas eu lacrei o DNA da fluência da língua inglesa. Game over! É impossível você ter o conhecimento dessas 83 aulas e não ser fluente. Impossível. E é impossível você, seguindo o passo a passo das lições, não se apaixonar em estudar e não se apaixonar pela língua inglesa. E é impossível não ficar fluente sabendo esse pouco bem sabido. Impossível. Impossível. Instalando esse pouco bem sabido no seu cérebro, você fica fluente. Mas não adianta você descobrir que você tem uma Ferrari no seu cérebro para aprender, mas essa Ferrari está com os freios puxados. Tá com as 4 rodas travadas porque o freio está puxado, acreditando em mentiras que travam o seu aprendizado. Você entendeu o que é a cibernética cognitiva da programação neurolinguística? Que é você manipular a energia do conhecimento, porque conhecimento é energia, é eletricidade, igual eu já te falei. Saber receber a informação pelos canais de entrada visual e auditivo e processar, entender o processo neurocognitivo da construção das memórias de longo prazo, da transformação da informação em conhecimento, da transformação das memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. E tem técnicas apaixonantemente simples para isso, como a técnica de shadowing e ping-pong, que é justamente as técnicas que eu ensino e treino os meus alunos e pratico com os meus alunos lição após lição. Os meus alunos se apaixonam e vão construindo essa psicomotricidade da construção das memórias de longo prazo para entender o inglês, para pronunciar bonitinho e ser entendido. Seguindo uma sequência de 10 módulos, cada módulo tem 8 aulas. E constrói esse essencial para saber esse essencial bem sabido. Instala no cérebro essas 10 rodas dentadas para saber esse pouco bem sabido. Em torno de 3.500 a 4.000 palavras bem sabidas. Você é fluente em inglês, você não precisa saber muito. Mas você tem que saber esse pouco muito bem sabido. É justamente essa jornada apaixonante que os meus alunos embarcam junto comigo e eu seguro na mão dos meus alunos para alcançarem a fluência de verdade. Não é mágica, não é milagre, é uma jornada de estudo. Então não existe nada que você constrói que tem valor na sua vida sem esforço, sem dedicação e sem amor. E sem qualidade na construção. Não acredita em milagre, não acredita não. Acredita na sua capacidade de sentar a bunda na cadeira e estudar com amor. É isso que você tem que acreditar.
E se você fizer isso, seguindo o passo a passo do meu método, você vai ficar fluente, sim, mesmo começando do zero, entre 3, 4, 5, 6 meses no máximo. Na pior das hipóteses. Muitos alunos já conseguiram concluir essas 83 aulas e ficar fluente em 3 meses. Mas vai que você não consegue em 3 meses, que seja em 4, em 5, em 6, em 7. Não importa. O que importa é você ter a convicção, a certeza absoluta de que você está no rumo certo, está construindo o conhecimento certo para você saber esse pouco bem sabido. E nunca mais acreditar em mentira nenhuma a respeito de como que se aprende inglês, como, por exemplo, essas mentiras que a grande maioria das pessoas acreditam. A primeira mentira é aquela história. Eu tenho certeza que você já escutou essa mentira, que você não pode traduzir para o português, que você tem que pensar em inglês. Tenho certeza que você já ouviu isso. Isso é uma mentira, isso é uma asneira, isso é uma grande covardia. Falar que você não pode pensar e que não pode traduzir para o português é a mesma coisa de você mandar seu cérebro deletar a língua portuguesa. Você não consegue apagar a sua língua mãe do seu cérebro nunca. Nunca, 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 nunca. Outra história. Antes de eu falar desse outro mito, né, que é o bicho-papão da gramática, que os métodos tradicionais ficam colocando a gramática como um monstro, fazendo as pessoas tomarem birra de gramática, quero só voltar aqui na questão de ter que pensar em inglês, essa bobagem de ter que pensar em inglês, né? Nós adultos, nós não aprendemos a falar inglês, nós aprendemos a falar em inglês. A criança, sim, aprende sem entender a lógica. Ela aprende só ouvindo, repetindo, ouvindo, repetindo. Ela ouve 20, 30, 40, 50 vezes. Já o adulto, ele não consegue aprender, ele não consegue, ele não suporta precisar ouvir 40, 50 vezes para depois aprender e repetir. Ele tem que entender com lógica, porque o cérebro do adulto precisa entender a lógica por trás dos padrões para entender e aprender. O cérebro do adulto só aprende entendendo a lógica. A criança não tem tanta maturidade cognitiva para entender lógica. Apesar de que a criança trabalha um pouco com lógica, tá? E eu vou te mostrar agora mesmo. Porque até o cérebro incipientemente cognitivo, que tem cognição incipiente, trabalha com lógica. Eu vou te mostrar por quê. Outro mito é que gramática não é importante. Tenho certeza que você já viu muitos professores de inglês prometendo essa bobagem. Você não precisa de estudar gramática para ser fluente. E criança aprende a falar sem estudar gramática. Isso é uma grande covardia. A criança aprende diferente do adulto. Você que é adulto aprende só entendendo a lógica. Gramática é ferramenta. Qual que é o conceito de ferramenta? Instrumento com o qual realizamos uma tarefa com muito menos esforço e em muito menos tempo. Como é que alguém pode falar que a chave de roda te atrapalha trocar o pneu furado do seu carro? Fala sério. Como é que tem professor que tem coragem de falar essa asneira, que gramática atrapalha? A gramática da língua inglesa é apaixonantemente simples, comparada com a língua portuguesa, principalmente com relação à conjugação verbal. Mas 50 vezes mais simples. E quando você se apaixona por essa simplicidade da gramática da língua inglesa, você não consegue mais acreditar nessa asneira que gramática atrapalha. Porque você se liberta. Tem gente que estuda inglês há 10 anos e ainda está andando de bicicleta com rodinha. Você não entendeu a língua inglesa, ainda não domina a língua inglesa. Já pensou você dominar a língua inglesa em 6 meses? Em 5, 6 meses? Lembra que eu falei que até a criança, com toda a sua incipiência cognitiva, o cérebro dela trabalha com um pouco de lógica também? Quando a criança fala, eu fazia xixi, alguém ensinou a fazer para ela? Claro que não. De onde que ela tirou isso? A própria lógica. Ela pensa assim, beber, bebi. Comer, comi. Fazer, fazia. Escrever, não escrevi. Comer, não é comi. Beber, não é bebi. Ler, não é li. O que é que fazer, não é fazer? Depois que ela vai aprender que não é fazer. Eu fiz. Mas antes de falar eu fiz, ela ainda fala eu fez. Eu fez, papai, eu fez. Depois que ela passa para fiz. Ela comete um errinho. Ela ainda corrige errando um pouquinho. Eu fez. Ela para de falar eu fazia, passa a falar eu fez, para depois falar eu fiz. É a coisa mais linda que tem quando você descobre que o cérebro de um adulto só aprende entendendo a lógica. Quando você respeita essa necessidade que o seu cérebro de um adulto tem de entender a lógica por trás dos padrões. E esses padrões são 3. Padrões semânticos, que é o vocabulário, padrões estruturais, que é a gramática, e os padrões fonéticos, que é a pronúncia. Esses são os 3 pilares da fluência. Vocabulário, gramática e pronúncia. Vocabulário é conhecer as palavras e os seus significados. Semântica. Gramática é saber como que essas palavras, que você sabe o significado delas, se organizam numa frase. E pronúncia é sonorizar essas palavras entendivelmente, audivelmente, compreensivelmente. Não adianta nada você ter um bom vocabulário,
uma ótima gramática, mas você tem uma pronúncia sofrida, uma pronúncia ruim, as pessoas não vão te entender. É como se você estivesse tocando um violão maravilhosamente bem, com alta competência, fazendo os acordes bonitinho, mas as cordas desafinadas. Ninguém vai entender a música que você está tocando. Pronúncia é o calcanhar de Aquiles de nós brasileiros que estamos aprendendo inglês. Por isso que eu sou apaixonado em dar técnicas de redução de sotaque, técnicas de aprimoramento de pronúncia ao longo de todas as minhas lições. E o mito número 3 é aquela história de que você precisa bombardear o seu cérebro com toneladas de informação sem lógica, sem gradatividade. Não. Não é quantidade, fluência não é quantidade. Não é estar exposto à língua. Se ficar exposto à língua, deixasse alguém fluente, nós brasileiros aqui no Brasil todos seríamos fluentes, a gente passa a vida inteira escutando inglês, música em inglês, e ninguém fica fluente só escutando. Tem gente que vai para os Estados Unidos, mora lá 10, 15 anos, 20 anos, não aprende, não fica fluente. Decora ali meia dúzia de palavras de sobrevivência, mas não fica fluente. O adulto não fica fluente só ouvindo, só bombardeando os ouvidos. Por isso que tem que estudar com a tripla estimulação sensorial, com aquela cibernética cognitiva, que é o processo de construção das memórias de longo prazo. Não adianta nada, tem gente que mora nos Estados Unidos há 10, 20 anos e não aprende só ouvindo. Falar que você precisa mudar para os Estados Unidos para bombardear o seu ouvido de inglês para você ficar fluente, é a mesma coisa de falar que alguém aprende a nadar a hora que está afogando. Fala sério. Quem que aprende a nadar a hora que está afogando? Você não aprende a nadar a hora que está afogando. A hora que você está afogando, você precisa de boia, você precisa estar no rasinho, com o professor segurando a sua mão ainda. Esse professor sou eu. Para te ensinar a nadar na fluência da língua inglesa. Ficar bombardeando os seus ouvidos com conteúdo aleatório, sem gradatividade. É impossível ficar fluente em inglês. E hoje nós vivemos na era do bombardeio, né? Nós vivemos na era da hipnose. As pessoas estão hipnotizadas diante das telas, assistindo toneladas de informação, achando que essa informação vai virar memória de longo prazo, vai virar conhecimento. Não vai. A tecnologia tem evoluído de forma assustadora com a inteligência artificial e as pessoas estão aí hipnotizadas, paralisadas diante das telas, na ilusão de que estão aprendendo alguma coisa, mas estão em um eterno entretenimento intelectual, não estão aprendendo nada. Para com isso. Para de perder seu tempo. Vem para a engrenagem da fluência saber o pouco bem sabido, de forma apaixonantemente simples. Faça um detox, uma dieta mental, e vem de verdade conquistar a sua liberdade, dominando o conhecimento de verdade, sabendo o pouco bem sabido. Um professor apaixonado segurando a sua mão. E esse professor é o Eustáquio Márcio Pereira. Sou eu. Sou Joe. That's me. Ensino inglês há mais de 40 anos. Sou tradutor, sou intérprete simultâneo também. Sou Master Coach de Fluência pelo Instituto Brasileiro de Coaching. E eu tenho a honra de ser o tradutor e intérprete simultâneo oficial do IBC. Principalmente quando nós vamos todo ano para Ohio, para a Universidade de Ohio, com a turma de brasileiros, fazer esse módulo internacional, como se fosse um MBA em liderança organizacional e coaching. Sou apaixonado em estudar o cérebro e entender como que o cérebro aprende. Sou apaixonado em programação, especialista em programação neurolinguística, em PNL, aplicada à aprendizagem acelerada. Idiomas. E eu fiquei fluente, estudando do jeito certo, descobrindo o jeito certo de estudar com 13 para 14 anos, com essas duas ferramentas de altíssima tecnologia. Esse toca-fita da Zânio, rádio toca-fita, e os 2 dicionários da Barça, que eu tenho até hoje aqui na minha estante como relíquia. Os meus 2 amuletos. Foi com essas 2 ferramentas que eu fiquei fluente. Depois de ter bombado a 5ª série. Eu bombei a 5ª série por causa do inglês e por causa da bagunça também, é claro. Moleque de 5ª série não é de Deus. Eu não era diferente. Mas eu criei vergonha na cara e me apaixonei pela língua inglesa com 13 para 14 anos. E em um ano, usando essa técnica que eu ensino os meus alunos, e eu vou te ensinar também. Em um ano estudando do jeito certo, eu fiquei fluente. Virei professor com carteira assinada. Tenho muito orgulho disso. E em 2011 eu conheci esse ser humano incrível, esse ser de luz, José Roberto Marques, presidente do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, que me contratou como tradutor e intérprete simultâneo do IBC. E ele me apresentou, o Zé Roberto conhece Deus e todo mundo, né? Ele me apresentou para o Tony Robbins. E o Tony Robbins me contratou para ser intérprete simultâneo dos eventos dele em 3. É uma das maiores emoções da minha vida. O primeiro foi em 2016, em Las Vegas, no UPW. Não, foi o Business Mastery.
O PW foi em novembro do mesmo ano. Eu voltei lá para os Estados Unidos, lá para San Jose, na Califórnia. Todos esses eventos aqui foram 7 dias de imersão, fazendo a tradução simultânea do Tony Robbins. E no ano seguinte, em junho, em 2017, eu fui para Amsterdã, na Holanda. 3 eventos. Tomando todos os 7 dias, são 21 dias de imersão na cabine, fazendo a tradução simultânea do Tony Robbins. Uma das maiores emoções da minha vida. E hoje eu viajo o mundo inteiro como intérprete simultâneo. Todo ano nós vamos para a Universidade de Ohio. E eu sou o intérprete simultâneo do IBC. E ter me apaixonado por PNL, por programação neurolinguística, e me apaixonado em descobrir na neurociência cognitiva as ferramentas que de verdade simplificam e aceleram o aprendizado dos meus alunos, é que eu me tornei esse professor apaixonado e comprometido em pegar na mão do meu aluno e de verdade mostrar uma jornada simples e apaixonante para os meus alunos ficarem fluentes de verdade. E essa jornada se chama Engrenagem da Fluência. Uma jornada que tem 10 módulos. Cada módulo com aulas, com 8 aulas, com PDF que acompanha, com o áudio para você repetir. E cada semana nós aprofundamos em uma roda dentada. COG. COG vem de cognition. Cogwheel quer dizer roda dentada. Cada cogwheel, wheel é roda. Cada cogwheel, cognition wheel, cada roda de cognição, de conhecimento, ela é instalada em uma semana no seu cérebro. São 10 semanas. Ah, teacher, se eu não conseguir estudar 1 hora por dia, e se eu, por exemplo, levar 4 meses ou 5 meses para fazer essas 10 semanas? O que tem? O importante é que você tem todo o conhecimento e você tem o professor apaixonado na palma da sua mão para você tirar as dúvidas no WhatsApp, porque eu tiro as dúvidas de todos os meus alunos no WhatsApp. O que tem? Acabou. Você lacrou o conhecimento da língua inglesa nessa sequência de videoaulas. Acabou. Você instalando essas 10 rodas dentadas, você colorindo essas 10 rodas dentadas de conhecimento profundo, qualitativo, simples, mas com profundidade no seu cérebro, você é fluente. São 10 cogwheels. 10 rodas dentadas para você ficar fluente. É saber o pouco bem sabido. E eu já vou dar um spoiler. A primeira rodinha dentada tem 3 dentes. É você saber o verbar, verbando e verbado. E é o infinitivo gerúndio particípio. O verbar, em português, ele está terminando em ar, er, ir e or. Qual verbo que termina em or, teacher? O verbo por. E os seus derivados, né? Repor, impor, transpor, depor, compor. O verbando é o gerúndio. E o verbado é o particípio. É o feito. Então, é o falar, falando, falado, jogar, jogando, jogado. É o verbar, verbando, verbado. O verbar é escrever, escrevendo e escrito. Ler, lendo, lido. Para fazer o infinitivo em inglês, basta colocar a partícula to antes. O to antes do verbo está no infinitivo. To go, ir. Para fazer o gerúndio é botar o ing no final. Going é indo. É o verbando. E para fazer o particípio, aí você tem que saber se o verbo é regular ou irregular. Se ele for regular, ele está seguindo a regra do ED. Por isso que eu coloquei 3 regulares, aqui, tá vendo que 3 estão terminando com ED? E 3 irregulares. O verbo olhar, look, o verbo esperar, wait, e o verbo sonhar, dream, são regulares. Por quê? Porque o particípio dele está com ED. Então, o que é dreamed? Sonhado. O que é waited? Esperado. E o que é looked? Olhado. O que é gone? Ido, que é o particípio de ir. O que é come? Vindo, que é o particípio de vir. E o que é seen? Visto, que é o particípio de ver. Então, verbar, verbando, verbado é a primeira roda dentada. Que eu já instalei aqui agora, né? Como um spoiler. Nós vamos aprofundar, claro, na primeira semana. Nós vamos aprofundar montando frases com verbos no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Você vai entender profundamente por que a gente coloca os verbos no gerúndio, como, por exemplo, para montar frases assim, ó. Eu quero ir. I want to go. Por que nós colocamos o ing nos verbos? Para falar o gerúndio, para falar o verbando, para falar eu estou indo, eu estou vindo, eu estou olhando, eu estou vendo, eu estou esperando, eu estou sonhando. Ou eu estou bebendo, ou eu estou comendo, ou eu estou lendo, eu estou partindo, eu estou chegando. Ou estava. O gerúndio é o ing no final dos verbos. Todos os verbos. O infinitivo é o to antes de todos os verbos. Agora, o particípio não. O particípio tem a regra do ED, e os regulares obedecem. Por isso que são chamados de regular. Regular é que obedece a regra. E que regra? Do ED. Eu já quero abrir um parênteses aqui para te contar um segredo importante. O ED tem 2 funções. Além de colocar o verbo no verbado, ele coloca o verbo no verbei.
Como assim? Ele forma o passado simples, o tempo. Então, o EAD tem duas funções. Ele transforma o verbo no tempo do passado simples e na forma do particípio verbado. Ah, que legal. Então, quer dizer que looked é olhei ou olhado, vai depender da frase. Se eu digo I looked, eu olhei. Se eu falo I have looked, eu tenho olhei? Não, eu tenho olhado. Ficou simples? Diante dos olhos do seu entendimento, as duas funções do ED. Ele forma o verbei e o verbado. Só um parênteses à toa aqui que eu vou te ensinar com mais profundidade depois. I have gone, eu tenho ido. I have come, eu tenho vindo. I have looked, eu tenho olhado. I have seen, eu tenho visto. I have waited, eu tenho esperado. I have dreamed, eu tenho sonhado. I have dreamed of becoming fluent in English, teacher. Eu tenho sonhado em me tornar fluente em inglês, teacher. And you will. E você vai. Pode ter certeza, depois desse spoiler aqui, em 5 minutinhos eu já te expliquei praticamente a primeira roda dentada que nós levamos uma semana para aprofundar, que é a primeira roda dentada, que é o IGP, infinitivo, gerúndio e particípio. 8 aulas com profundidade para saber esse pouco bem sabido. Nunca mais você acreditar em mentira nenhuma a respeito de como o seu cérebro aprende inglês. Então eu quero te convidar para embarcar nessa jornada comigo. Eu, como professor apaixonado, já levei todos os tombos e esfoladas para que a sua jornada seja suave. Eu já desbravei todos os vales e matas para pavimentar essa jornada suave para você. Ir comigo segurando a minha mão para eu te conduzir nessa estrada suave, já nessa trajetória otimizada que o GPS otimiza. Essa trajetória é praticamente uma linha reta. Além de ser a jornada otimizada de um GPS, é mais do que a jornada otimizada de um GPS. É uma estrada, é uma via expressa. Para você quebrar as mentiras, superar os bloqueios, aquelas bobagens que os métodos tradicionais colocaram na sua cabeça, que você acredita nessas bobagens até hoje, travando o seu aprendizado, porque você consegue. You can and you will. Você consegue e você irá. Will é futuro. You can and you will. You can learn. Você pode aprender and you will learn. Você aprenderá. Meus lindos, você já sabe. Todo mundo já está careca de saber. E quem fala inglês fluentemente tem um mundo inteiro de oportunidades nas mãos. E olha, não se engane. Com todo avanço tecnológico, com toda a disponibilidade de ferramentas, de inteligências artificiais, as inteligências naturais que estão aí prontinhas dentro do seu cérebro para ser desenvolvida a influência da língua inglesa, as competências e habilidades naturais serão cada vez mais raras. Então você e todo mundo está se preparando para esse mundo assustadoramente competitivo. Quem for fluente de verdade em inglês vai estar na frente da concorrência. Pode ter certeza disso. Por mais que as ferramentas estão aí, o cérebro humano já funciona do mesmo jeito, já aprende do mesmo jeito, já tem milênios. O cérebro não mudou nada. Nós temos ferramentas tecnológicas maravilhosas para nos ajudar a aprender. Sim, o cérebro, ele só aprende entendendo, dominando a informação, assimilando a informação e transformando essa informação em conhecimento, em memória de longo prazo, para você transformar esse conhecimento em competência na fluência da língua inglesa. Ninguém consegue ficar fluente estudando sem estar aprendendo com profundidade. Ninguém consegue ficar fluente estudando sem aprender, só aprendendo mais ou menos. Ninguém. Mas você agora vai ficar fluente de verdade. Porque agora você vai embarcar nessa jornada apaixonante e eu quero te mostrar a plataforma, as aulas, o curso de dentro da plataforma, onde você vai estudar, onde você vai fazer o passo a passo das lições. Olha que coisa linda a plataforma do meu método ISA, do curso Engrenagem da Fluência. Você tem aqui os módulos, organizar, você tem um módulo introdutório, com 5 aulinhas que você vai assistir com as instruções iniciais. Depois já começa a primeira roda dentada, the first cogwheel. Você já tem aqui a sequência das aulas bonitinho para você fazer. Já tem a roda 2, a roda dentada 2, a roda 3, a roda 4. E aí você vai galgando um degrau após o outro. Chega de sofrimento, chega de perder tempo. Venha se apaixonar. Olha que lindo, olha que simples. Dentro de cada aula, você tem aqui o material, você tem o PDF, você tem a aula em áudio, que você vai baixar para o seu celular ou para o pendrive para você colocar no carro, para você ouvir, para você treinar. Nos momentos que você estiver no carro, pelo amor de Deus, não assiste vídeo aula, não. É que você tem acidente, não, pelo amor de Deus. Você vai colocar só o áudio, tá? Porque na hora que a gente está dirigindo, a gente pode escutar o áudio sem problema, sem perigo nenhum.
E você vai concluir o seu curso em 3, em 4, em 5 meses e saber esse pouco bem sabido numa jornada apaixonante. Fala sério. É emocionante ou não? Você tá pronto, você tá pronta para sentir a maior emoção da sua vida? De verdade dominar a língua inglesa, enxergar a língua inglesa com toda a simplicidade apaixonante diante dos olhos do seu entendimento. E quando você concluir, você vai solicitar, você vai clicar nessa aula aqui que eu tenho as instruções para você Humilde pedir o seu e certificado. apaixonante. E olha que certificado lindo que você vai ganhar ao concluir o curso, o certificado de conclusão. Certificate of Achievement. Esse é um certificado que vai estar na parede, você vai colocar uma moldura linda nele. Para você olhar e lembrar de toda a jornada apaixonante que você trilhou com o Teacher Eustáquio segurando a sua mão. E Teacher, e se eu não conseguir? Não existe. Não existe sim. Você não tem absolutamente risco nenhum. O risco é zero. Você vai entrar na plataforma, você vai se tornar meu aluno, minha aluna. E se por qualquer motivo você achar que o curso não vai funcionar para você, eu te dou 15 dias de garantia, você não tem nada a perder. O seu risco é absolutamente zero. Você vai fazer o passo a passo das lições. 15 dias, e dentro de 15 dias. Você não precisa nem de 15 dias para se apaixonar, porque o meu compromisso é te fazer se apaixonar pela língua inglesa. E em uma semaninha, porque tem as aulas ao vivo toda semana que você vai fazer comigo, tem as aulas gravadas no passo a passo das lições, as 83 aulas, na plataforma que você vai assistir quantas vezes você quiser. Rever o conteúdo, você tem um material para baixar, os áudios, os exercícios, as dinâmicas, as técnicas que eu vou te ensinar e te treinar. E você ainda tem a aula ao vivo comigo toda semana. E olha que incrível, assim que você entra para a Engrenagem da Fluência, você já tem acesso imediato a todas as aulas desde o início do meu curso que foram gravadas e estão disponíveis para você. Você já vai ter acesso a todas essas aulas gravadas que aconteceram toda quarta-feira ao vivo. Nós já tem mais de 250 aulas gravadas. Mas calma, foco, dieta mental, detox. Você vai focar primeiro nas 83 aulas para ficar fluente primeiro. Para depois você focar nessas aulas. E você pode de vez em quando assistir uma ou outra, mas foca primeiro os primeiros 3 meses, 4 meses. Foca na Engrenagem da Fluência. Se torne fluente, sabendo pouco bem sabido, sabendo o essencial com excelência primeiro. Essa é a instrução que eu te dou. E aí depois você vai se deliciar com as aulas ao vivo, com as aulas de quarta-feira que você pode desde já assistir ao vivo e já ter acesso às aulas antigas. Você não tem risco nenhum se em 15 dias você achar que o curso não vai funcionar para você. Por qualquer motivo, cancela. 100% do seu dinheiro eu te devolvo. Absolutamente risco zero. Meu compromisso é te fazer se apaixonar pela língua inglesa de verdade. Sem perda de tempo, sem enrolação. Chega de perder tempo. Chega de sofrer aprendendo inglês mais ou menos. Você nunca mais vai aprender inglês mais ou menos. Meus lindos, sejam bem-vindos à Engrenagem da Fluência, ao método ISA, inglês simples assim, porque agora o inglês é apaixonantemente simples assim. Então agora, prepare-se para fortes emoções, porque você vai ver um botão aqui abaixo dessa página, você vai clicar, você vai colocar os seus dados, você vai fazer o seu pagamento, você não vai acreditar no valor que você vai pagar, vai ser o investimento mais certeiro da sua vida, mais barato da sua vida, porque você não vai comprar um curso de inglês, você vai comprar a sua fluência da língua inglesa definitiva, vai comprar o caminho que vai te fazer se apaixonar e resgatar toda a dignidade que você achava, toda a sua competência e capacidade de aprendizagem que você acreditava que não tinha. Mas você sempre teve, você só precisava do curso certo, do passo a passo certo, do método certo, que de verdade fala com programação neurolinguística, que fala, que conversa com o seu cérebro do jeito certo, e conversa com o cérebro de um adulto que vai aprender a língua inglesa do jeito certo. Simples assim. Então clica, prepare-se para fortes emoções, coloca os seus dados, faz o seu pagamento. E você vai receber um e-mail, você já vai receber o meu WhatsApp, porque todos os meus alunos tiram dúvidas comigo diretamente no meu WhatsApp, então já me dá um oi lá no WhatsApp. Teacher, eu acabei de me matricular, já sou seu aluno, já sou sua aluna. Já me dá um oi no WhatsApp, já me conta que você já está dando os primeiros passos na sua jornada. Meus lindos, sejam todos bem-vindos à Engrenagem da Fluência. O caminho mais simples, mais apaixonante, a via expressa para a sua fluência de uma vez por todas. Bem, clica, estou te esperando.